A chuva caía com uma intensidade quase cruel sobre as ruas de São Paulo naquela noite de quinta-feira, transformando as calçadas em espelhos escuros que refletiam as luzes amareladas dos postes. O vento soprava com força, carregando consigo o cheiro de asfalto molhado e a melancolia típica dos fins de inverno. Era o tipo de tempestade que parecia anunciar mudanças. Embora Jéssica Santos, de apenas 24 anos, não conseguisse enxergar além da cortina de água que embaçava sua visão, já turvada pelas lágrimas. Sentada no banco de madeira da pequena praça do bairro, ela segurava contra o peito sua filha de 2 anos, Maria Eduarda, que dormia profundamente, alheia ao caos que se instalara em suas vidas. O corpo franzino de Jéssica tremia, não apenas pelo frio que atravessava sua blusa de algodão encharcada, mas pelo medo que a consumia por dentro como um fogo silencioso. Seus cabelos castanhos, normalmente bem cuidados, grudavam no rosto molhado, e seus olhos verdes, antes tão expressivos, agora pareciam 2 poços vazios de esperança. O banco da praça havia se tornado seu último refúgio, depois de 3 horas, caminhando pelas ruas sem rumo, carregando uma mochila velha com as poucas roupas que conseguira pegar antes de sair de casa. A bolsa de fraldas pendurada no ombro pesava como uma pedra, lembrando-a constantemente das responsabilidades que não podia abandonar, mesmo quando seu próprio mundo desmoronava ao redor. A jovem mãe olhava fixamente para o chão molhado, onde as gotas de chuva formavam pequenas poças que se desfaziam e se formavam novamente, como um ciclo infinito de destruição e reconstrução. Se ao menos sua vida pudesse ser assim tão simples, pensava ela, se pudesse simplesmente se desfazer e se formar novamente, livre de toda a dor e decepção que carregava. Suas mãos, delicadas mas calejadas pelo trabalho doméstico, apertavam a filha com uma ternura desesperada. Maria Eduarda era sua única certeza num mundo que de repente havia se tornado completamente incerto. A menina tinha os mesmos olhos verdes da mãe e uma expressão serena que contrastava drasticamente com o tumulto interior de Jéssica. Mesmo dormindo, a criança parecia confiar completamente na mãe, uma confiança que fazia o coração de Jéssica se partir em pedaços ainda menores. O som da chuva era quase ensurdecedor, abafando os ruídos da cidade que não dormia. Carros passavam ocasionalmente pela rua em frente à praça, seus faróis criando feixes de luz que cortavam a escuridão por alguns segundos antes de desaparecerem, deixando tudo ainda mais escuro que antes. Jéssica se sentia exatamente assim, como se pequenos momentos de clareza aparecessem em sua mente apenas para serem engolidos por uma escuridão ainda maior. Ela tentou lembrar-se de como havia chegado até ali, mas os acontecimentos dos últimos dias pareciam um borrão doloroso em sua memória. Tudo havia acontecido tão rápido que ainda não conseguia processar completamente a realidade de sua situação. Há uma semana, ela ainda acreditava que tinha uma família, um lar, um futuro planejado. Agora, sentada naquele banco encharcado, não conseguia ver além da próxima hora. O vento balançava as folhas das árvores da praça, criando um som que se misturava ao da chuva numa sinfonia melancólica. Era como se a própria natureza estivesse chorando junto com ela, oferecendo o único consolo que parecia disponível naquele momento. Jéssica fechou os olhos e tentou se concentrar na respiração regular da filha, no calor pequeno, mas reconfortante do corpinho contra o seu peito. Quando abriu os olhos novamente, percebeu que um homem havia parado do outro lado da rua, protegido por um guarda-chuva preto elegante. Ele parecia estar olhando na direção dela, mas na escuridão e com a chuva era difícil ter certeza. Jéssica sentiu um frio na barriga. Não por medo, mas por uma mistura estranha de esperança e vergonha.
esperança de que talvez alguém pudesse ajudar, vergonha de estar naquela situação, exposta e vulnerável para qualquer pessoa que passasse. O homem hesitou por alguns momentos, como se estivesse travando uma batalha interna. Jéssica pôde ver que ele usava um terno escuro, provavelmente caro, e tinha uma postura ereta que sugeria confiança e estabilidade. Tudo o que ela sentia ter perdido. Por um momento, seus olhares se cruzaram através da cortina de chuva, e Jéssica sentiu algo que não conseguia nomear. Não era exatamente esperança, mas talvez fosse o reconhecimento de uma humanidade compartilhada naquele momento de extrema vulnerabilidade. A chuva continuava caindo implacável, criando uma barreira líquida entre ela e o resto do mundo. Jéssica se perguntou se aquele seria seu fim, se ela e Maria Eduarda passariam a noite ali, molhadas e com frio, apenas mais duas estatísticas numa cidade que parecia indiferente ao sofrimento individual. A ideia a aterrorizava, não por ela mesma, mas pela filha inocente que dormia em seus braços, alheia ao fato de que sua mãe havia chegado ao fundo do poço. Ela lembrou-se vagamente das palavras de sua mãe anos atrás, quando ainda era adolescente. Jéssica, a vida às vezes nos derruba, mas o importante é ter coragem para se levantar. Na época, essas palavras pareciam clichês vazios de uma geração mais velha que não entendia os desafios do mundo moderno. Agora, sentada naquele banco sob a tempestade, ela desejava desesperadamente encontrar essa coragem dentro de si. O homem do outro lado da rua começou a caminhar em sua direção, atravessando lentamente a via molhada. Jéssica sentiu o coração acelerar, uma mistura de medo e esperança que a deixou completamente imóvel. Ela queria correr, mas não tinha mais forças nem lugar para onde ir. Queria gritar por ajuda, mas sua voz parecia ter se perdido em algum lugar entre as lágrimas e o desespero. Quando ele se aproximou o suficiente, Jéssica pôde ver seu rosto iluminado pela luz amarelada do poste mais próximo. Era um homem de meia idade, talvez 40 e poucos anos, com cabelos grisalhos bem cuidados e uma expressão preocupada nos olhos castanhos. Havia uma gentileza em seu semblante que a fez relaxar ligeiramente, embora sua guarda permanecesse alta. "Desculpe incomodar", disse ele, sua voz quase sendo engolida pelo som da chuva. "Mas notei que vocês estão aqui há algum tempo, e com essa tempestade..." Ele deixou a frase no ar, como se soubesse que qualquer palavra adicional poderia soar intrusiva. Jéssica o olhou fixamente, incapaz de formar palavras. Sua garganta estava fechada pela emoção, e ela temia que qualquer tentativa de falar resultasse apenas em mais lágrimas. Maria Eduarda se mexeu ligeiramente em seus braços, fazendo um pequeno ruído de bebê, mas continuou dormindo. "Meu nome é Augusto", continuou o homem, mantendo uma distância respeitosa. "Augusto Lopes. Eu sei que pode parecer estranho uma pessoa desconhecida se aproximando assim, mas..." Ele olhou para a criança nos braços de Jéssica e sua expressão se suavizou ainda mais. "Vocês não podem ficar aqui com essa chuva. Há uma lanchonete ali na esquina que fica aberta até tarde. Que tal se eu pagar um café quente para vocês, só até a chuva passar?" A oferta era simples, mas para Jéssica soou como a coisa mais generosa que alguém já havia feito por ela. Ela sentiu novas lágrimas brotarem, mas desta vez não eram apenas de desespero. Eram lágrimas de alívio, misturadas ao medo de confiar novamente em alguém, de aceitar ajuda quando se sentia tão perdida e vulnerável. Augusto percebeu sua hesitação e deu um passo para trás, mostrando que não tinha pressa nem intenções ameaçadoras. "Olha, eu entendo se você não quiser aceitar a ajuda de um estranho, mas é que... Bem, eu também já passei por momentos difíceis na vida e sei como é importante quando alguém estende a mão." Ele parou por um momento como se estivesse revivendo alguma memória dolorosa. "Não precisa me contar nada.
Não precisa explicar nada. Apenas deixe-me ajudar com um lugar seco e quente até a tempestade passar. A chuva parecia estar diminuindo ligeiramente, mas ainda caía com força suficiente para manter tudo encharcado. Jéssica olhou para sua filha, que começava a se mexer mais, provavelmente começando a sentir desconforto pela umidade e pelo frio. Essa visão foi o que finalmente a fez tomar uma decisão. Sua voz saiu como um sussurro rouco. Eu aceito. Augusto sorriu gentilmente e, por um momento, Jéssica viu nele uma bondade genuína que havia esquecido que existia no mundo. Ele abriu o guarda-chuva maior e se posicionou de forma a proteger tanto ela quanto a criança da chuva. A lanchonete é ali, disse ele, apontando para uma pequena construção com uma luz amarela acolhedora brilhando através das janelas embaçadas. O dono é um amigo meu, um homem bom. Eles servem um café excelente e têm um ambiente bem aconchegante. Enquanto caminhavam lentamente em direção à lanchonete, Jéssica se perguntou se estava fazendo a coisa certa. Toda a sua vida havia sido marcada por decisões que pareciam certas no momento, mas que depois se revelavam desastrosas. Mas naquele momento, molhada, com frio e segurando sua filha, ela simplesmente não tinha mais energia para analisar todas as possibilidades. Às vezes, pensou ela, a única opção é confiar na bondade de um estranho e torcer para que o mundo ainda tenha pessoas dispostas a ajudar sem esperar nada em troca. A lanchonete se aproximava e com ela a possibilidade de pelo menos algumas horas de abrigo e calor. Jéssica não sabia o que o futuro lhe reservava, mas pela primeira vez em dias sentia que talvez não fosse enfrentar sozinha o que viesse a seguir. A campainha da lanchonete tocou suavemente quando Augusto empurrou a porta de vidro, permitindo que Jéssica entrasse primeiro. O contraste entre o ambiente externo e interno era gritante. Enquanto lá fora a tempestade continuava castigando a cidade, ali dentro reinava uma atmosfera acolhedora e calorosa que imediatamente envolveu os dois visitantes molhados como um abraço gentil. O estabelecimento era pequeno e simples, mas tinha aquele charme peculiar dos lugares que são feitos com carinho. As paredes eram pintadas num tom de amarelo suave, decoradas com quadros antigos de paisagens brasileiras e fotografias em preto e branco que contavam histórias de outros tempos. O cheiro de café fresco se misturava ao aroma de pão doce recém-saído do forno, criando uma combinação que despertava sensações de lar e segurança. Mesas redondas com tampo de fórmica vermelha estavam distribuídas pelo pequeno espaço, cada uma acompanhada por cadeiras de metal que já haviam visto muitos anos de uso, mas ainda mantinham sua funcionalidade e charme rústico. No balcão, uma máquina de café italiana antiga borbulhava alegre, enquanto uma vitrine exibia uma variedade tentadora de salgados e doces caseiros que pareciam ter saído diretamente da cozinha de uma avó carinhosa. "Augusto!" exclamou uma voz forte e calorosa vinda dos fundos da lanchonete. Um homem robusto, de cerca de 50 anos, emergiu de trás do balcão com um sorriso largo estampado no rosto moreno. Seus cabelos estavam cobertos por uma touca branca de cozinheiro e um avental manchado de farinha evidenciava que ele havia estado trabalhando na preparação dos quitutes da madrugada. "Que surpresa te ver aqui a essa hora, meu amigo." "Oi, Carlos", respondeu Augusto, retirando o paletó molhado e pendurando-o numa cadeira próxima. "Preciso de um favor seu. Esta é Jéssica", disse ele, fazendo um gesto gentil em direção à jovem mãe. "E esta pequenina é..." Ele parou, percebendo que ainda não sabia o nome da criança. "Maria Eduarda", murmurou Jéssica, sua voz ainda fraca, mas agradecida por finalmente estar num lugar seco e aquecido. A menina havia acordado durante a caminhada até a lanchonete e agora olhava ao redor com curiosidade infantil.
seus olhinhos verdes captando cada detalhe do ambiente novo. Carlos imediatamente compreendeu a situação sem precisar de maiores explicações. Era o tipo de homem que a vida havia ensinado a ler entre linhas e a entender que, às vezes, as pessoas precisam de ajuda sem querer falar sobre o porquê. Seu olhar passou rapidamente pelas roupas molhadas de Jéssica, pela mochila que ela carregava e pela expressão de exaustão em seu rosto jovem, mas machucado pela vida. Claro, claro, disse ele, já se movimentando para preparar uma mesa no canto mais reservado da lanchonete. Venham, sentem-se aqui pertinho do aquecedor. Vou preparar um café bem quentinho e talvez algo para a pequena também. Jéssica se dirigiu lentamente para a mesa indicada, ainda carregando Maria Eduarda no colo. Suas pernas tremiam ligeiramente, uma combinação de frio, cansaço e nervosismo. Quando finalmente se sentou na cadeira estofada, sentiu como se todos os músculos de seu corpo relaxassem de uma só vez, revelando uma exaustão profunda que havia estado mascarada pela adrenalina do desespero. Augusto se sentou na cadeira em frente a ela, mantendo uma distância respeitosa, mas oferecendo sua presença como um porto seguro naquele mar de incertezas. Ele observou discretamente o rosto da jovem mulher, notando os sinais de uma beleza natural que havia sido temporariamente apagada pelo sofrimento. Havia algo em seus olhos verdes que lhe despertava uma vontade profunda de proteger, uma sensação que ele não experimentava há muito tempo. Aqui está, disse Carlos, aproximando-se com uma bandeja cheia de coisas boas. Café preto bem forte para espantar o frio, um chocolate quente para a pequena, se ela já pode tomar, e alguns pãezinhos doces que saíram do forno há pouco. Ele colocou tudo na mesa com o cuidado de quem está acostumado a cuidar de pessoas. E não se preocupem com nada, está tudo por conta da casa. Obrigada, sussurrou Jéssica, e dessa vez sua voz carregava uma gratidão tão profunda que tocou o coração dos dois homens. Ela pegou a xícara de café com as duas mãos, deixando o calor da porcelana aquecer seus dedos gelados, e tomou um gole pequeno, saboreando não apenas o líquido quente, mas também a sensação de humanidade que aquele gesto simples representava. Maria Eduarda, que havia ficado quietinha no colo da mãe durante toda a aventura, agora começava a demonstrar sinais de fome e desconforto. Jéssica abriu a bolsa de fraldas com movimentos cansados, procurando algo para oferecer à filha, mas seus recursos eram limitados. Posso? Perguntou Carlos gentilmente, apontando para a criança. Tenho experiência com pequeninos. Minha filha costumava trazer os netos aqui quando eram bebês. Sem esperar resposta, ele desapareceu novamente nos fundos da lanchonete e retornou alguns minutos depois com um prato pequeno contendo pedacinhos de pão doce embebidos em leite morno. Isso aqui é bom para crianças dessa idade, nutritivo e fácil de digerir. Jéssica aceitou a oferenda com lágrimas nos olhos. Fazia tanto tempo que alguém se preocupava com o bem-estar dela e de sua filha que ela havia quase esquecido como era ser tratada com bondade. Começou a dar a comida para Maria Eduarda, que aceitou alegremente, fazendo pequenos ruídos de satisfação que trouxeram o primeiro sorriso genuíno ao rosto de Jéssica em dias. Augusto observava a cena em silêncio, sentindo uma mistura complexa de emoções em seu peito. Havia algo profundamente tocante na dedicação de Jéssica à filha, na forma como ela, mesmo em meio ao próprio desespero, colocava as necessidades da criança acima de tudo. Isso despertava nele memórias de sua própria infância, quando sua mãe havia enfrentado dificuldades similares para criá-lo sozinha. Se não for muito indiscreto, disse ele cuidadosamente, você tem algum lugar para passar a noite? A pergunta foi feita com tanta delicadeza que não soou invasiva, mas sim como a preocupação genuína de alguém que realmente se importava.
Jéssica parou de alimentar Maria Eduarda por um momento e olhou fixamente para a mesa, como se a resposta estivesse escrita na fórmica vermelha. Ela começou. Depois parou. Não, eu não tenho. As palavras saíram como um suspiro derrotado, carregando consigo todo o peso de sua situação desesperadora. Foi então que a comporta se abriu, e tudo que Jéssica havia guardado nos últimos dias começou a sair numa torrente de palavras entrecortadas por lágrimas silenciosas. Ela contou sobre Ricardo, o homem que amara com toda a intensidade de seus 24 anos, com quem sonhara construir uma família sólida e um futuro brilhante. Contou sobre como ele havia chegado em casa 3 dias atrás, friamente, como se estivesse discutindo o tempo, e anunciado que havia outra mulher em sua vida. Ele disse que não havia mais espaço para mim e nem para Maria Eduarda na nova vida dele. Contou Jéssica, sua voz tremendo de dor, como se nós fôssemos móveis velhos que ele estava descartando para colocar coisas novas no lugar. Augusto sentiu uma raiva crescer dentro dele. Não uma raiva explosiva, mas uma indignação profunda pela crueldade desnecessária que algumas pessoas eram capazes de infligir sobre outras. Ele conhecia bem a dor do abandono, embora em seu caso tivesse sido diferente. Jéssica continuou contando como havia dedicado os últimos anos de sua vida a construir um lar, como havia abdicado de seus próprios sonhos para apoiar os projetos de Ricardo, como havia se tornado completamente dependente dele financeiramente, porque ele insistia que ela deveria se dedicar integralmente à criação da filha. Ele prometeu que me ajudaria financeiramente, disse ela com um riso amargo. Disse que mandaria dinheiro eventualmente, mas eu sei que isso nunca vai acontecer. Ele quer que eu e Maria Eduarda simplesmente desapareçamos de sua vida, como se nunca tivéssemos existido. E sua família? Perguntou Augusto gentilmente. Seus pais, irmãos? Jéssica balançou a cabeça tristemente. Meus pais moram no interior, em Minas Gerais. Eles nunca aprovaram minha mudança para São Paulo, nunca gostaram do Ricardo. Disseram que eu era muito nova, muito ingênua. Ela parou para limpar as lágrimas que escorriam pelo rosto. Tenho muito orgulho para voltar para casa e admitir que eles estavam certos desde o início. Augusto compreendeu perfeitamente esse tipo de orgulho. Não era vaidade, mas sim a dor profunda de reconhecer que as pessoas que nos amam, às vezes, enxergam perigos que nós, cegos pelo amor, não conseguimos perceber. Era o tipo de orgulho que pode destruir uma pessoa, mantendo-a presa numa situação terrível por medo de admitir que cometeu erros. E trabalho? Perguntou ele, continuando a sondar gentilmente para entender melhor a situação. Eu trabalhava como recepcionista numa clínica antes de engravidar, explicou Jéssica. Mas Ricardo insistiu que eu saísse do emprego para me dedicar integralmente ao bebê. Disse que ele ganhava suficiente para sustentar a família toda. Ela soltou outro riso amargo. Agora percebo que isso era apenas uma forma de me manter dependente dele, de ter certeza de que eu não teria como sair se as coisas dessem errado. Carlos, que havia estado ouvindo discretamente enquanto limpava o balcão, se aproximou da mesa com mais café. Ele não disse nada, mas seu olhar compreensivo e a forma carinhosa como ele encheu novamente a xícara de Jéssica falavam mais alto que qualquer palavra de consolo. Maria Eduarda havia terminado de comer e agora brincava com um pequeno brinquedo de plástico que Jéssica havia tirado da bolsa. A criança parecia alheia à gravidade da situação, rindo e balbuciando sons alegres que contrastavam dramaticamente com o tom melancólico da conversa dos adultos. Sabe, disse Augusto depois de um longo silêncio, eu também conheço a sensação de ter o chão desaparecer debaixo dos pés. Jéssica levantou os olhos para ele, curiosa, apesar de sua própria dor. Havia algo na voz de Augusto que sugeria que ele realmente entendia o que ela estava passando.
Não apenas intelectualmente, mas emocionalmente. Perdi minha esposa há 5 anos, continuou ele, olhando pela janela da lanchonete para a chuva que ainda caía lá fora. Câncer. Foi uma batalha longa e dolorosa, e quando tudo acabou eu me vi completamente perdido. Tínhamos construído uma vida juntos, planos, sonhos. E de repente eu estava sozinho numa casa grande demais, com silêncio demais, sem saber como seguir em frente. Jéssica sentiu uma conexão imediata com aquela dor. Embora as circunstâncias fossem diferentes, ela reconhecia o sentimento de ter todo um futuro planejado simplesmente desaparecer, deixando apenas um vazio assustador no lugar. Durante meses eu mal conseguia sair de casa, admitiu Augusto. Meus amigos tentavam me ajudar, mas eu estava tão afundado na minha própria dor que não conseguia aceitar apoio de ninguém. Até que um dia, caminhando pela rua, vi uma mulher sentada num banco de praça, chorando, segurando uma criança pequena. E algo dentro de mim se mexeu. Ele fez uma pausa, como se estivesse revivendo aquele momento. Percebi que enquanto eu estava me afogando na minha própria tristeza, havia outras pessoas no mundo passando por dores diferentes, mas igualmente reais. E que talvez, ajudando outras pessoas, eu pudesse encontrar um novo sentido para minha própria vida. A história tocou profundamente Jéssica, que pela primeira vez em dias sentiu que não estava completamente sozinha no mundo. Havia algo reconfortante em saber que outras pessoas haviam passado por momentos sombrios e conseguido encontrar uma forma de continuar. Por isso eu parei hoje quando vi vocês na praça, explicou Augusto. Porque sei como é estar perdido, sem saber para onde ir ou o que fazer. E sei também que às vezes um pequeno gesto de bondade pode fazer toda a diferença entre desistir e encontrar forças para seguir em frente. Maria Eduarda começou a ficar sonolenta novamente, aconchegando-se no colo da mãe. Jéssica a beijou suavemente na testa, respirando o cheiro doce e familiar de sua filha, o único perfume no mundo que ainda conseguia trazer-lhe algum conforto. Eu tenho uma proposta para você, disse Augusto cuidadosamente, como se estivesse pisando em terreno delicado. Mas quero que saiba que não há pressão alguma e você pode recusar sem qualquer problema. Jéssica o olhou com uma mistura de esperança e cautela. Nos últimos dias, havia aprendido a desconfiar de propostas que pareciam boas demais para ser verdade. Eu moro sozinho numa casa grande demais para uma pessoa só, continuou Augusto. Tenho quartos vazios, uma cozinha que raramente uso e, sinceramente, a solidão às vezes é ensurdecedora. Ao mesmo tempo, você precisa de um lugar para ficar com Maria Eduarda enquanto se reorganiza. Ele fez uma pausa, deixando as palavras se assentarem antes de continuar. Que tal se você trabalhasse como governanta? Cuidaria da casa, da limpeza, talvez preparasse algumas refeições e em troca teria um quarto para você e sua filha, além de uma remuneração que permitisse que você juntasse dinheiro para recomeçar. A proposta era tão inesperada e generosa que Jéssica ficou completamente sem palavras. Ela olhou para Augusto, procurando sinais de segundas intenções ou algum motivo oculto, mas tudo que via eram olhos sinceros e uma expressão de alguém que genuinamente queria ajudar. Ela começou, depois parou. Por que você faria isso por uma completa estranha? Augusto sorriu tristemente. Porque todos nós, em algum momento da vida, precisamos de uma segunda chance. E porque acredito que ajudar uns aos outros é o que nos torna verdadeiramente humanos. A chuva lá fora começava finalmente a diminuir, e os primeiros sinais de que a tempestade estava passando apareciam nas gotas menos intensas que escorriam pela janela.
Jéssica olhou pela vidraça embaçada, depois para sua filha dormindo em seus braços e finalmente para o homem generoso que havia aparecido em sua vida como um anjo da guarda disfarçado de empresário bem vestido. Eu aceito, disse ela finalmente, sua voz ganhando pela primeira vez em dias um tom de determinação. Eu aceito e prometo que não vai se arrepender de me dar essa oportunidade. Augusto sorriu, o primeiro sorriso verdadeiramente feliz que esboçava há muito tempo. Então está combinado. Amanhã cedo podemos ir buscar suas coisas e resolver tudo. Quando finalmente saíram da lanchonete, a chuva havia parado completamente e as primeiras estrelas começavam a aparecer entre as nuvens que se dispersavam. Para Jéssica, parecia um sinal de que talvez, apenas talvez, os dias mais escuros estivessem finalmente chegando ao fim. A manhã seguinte chegou com um sol tímido que filtrava através das cortinas claras do quarto de hotel modesto onde Jéssica havia passado a noite. Augusto havia insistido em pagar uma acomodação decente para ela e Maria Eduarda, recusando-se a aceitar que passassem mais uma noite ao relento. O gesto, embora simples, havia significado muito mais do que apenas uma cama limpa e um banho quente. Representava o primeiro sinal concreto de que sua sorte estava mudando. Jéssica acordou antes do despertador, como havia acontecido todas as manhãs, desde que sua vida se transformara num pesadelo. Mas desta vez, ao invés do aperto familiar no peito e da sensação de desespero que a acompanhava ao despertar, ela sentiu algo diferente. Uma mistura de nervosismo e esperança que fazia seu coração bater mais rápido, mas não de medo. Maria Eduarda ainda dormia profundamente na cama ao lado, seus cachinhos dourados espalhados pelo travesseiro, e uma expressão serena que contrastava com toda a turbulência dos últimos dias. A criança tinha uma capacidade incrível de se adaptar às circunstâncias, e sua resiliência constante dava força a Jéssica para enfrentar qualquer desafio. Às 9 horas em ponto, Augusto bateu suavemente na porta do quarto. Quando Jéssica abriu, encontrou o vestido de forma mais casual que na noite anterior. Calça jeans escura, camisa social azul clara sem gravata e um blazer de linho que o fazia parecer mais acessível, menos intimidador. Ele carregava 2 xícaras de café e um saco de papel que exalava o aroma tentador de pães frescos. "Bom dia", disse ele com um sorriso genuíno. "Pensei que vocês poderiam estar com fome. Como passou a noite?" "Bem, obrigada", respondeu Jéssica, sentindo-se ligeiramente envergonhada por aceitar tanta gentileza de alguém que mal conhecia. Maria Eduarda dormiu a noite toda. Acho que ela estava mais cansada do que eu imaginava. Enquanto tomavam café na pequena mesa do quarto, Augusto explicou o que havia planejado para o dia. Primeiro, iriam até o apartamento onde Jéssica havia morado com Ricardo para buscar suas coisas pessoais. Depois, seguiriam para sua casa, onde ela teria tempo para se instalar e conhecer o ambiente que seria seu novo lar temporário. "Sobre o trabalho", disse ele cuidadosamente, "quero que saiba que não há pressa para começar. Você precisa de tempo para se adaptar, para processar tudo o que aconteceu. A casa está limpa, então não se preocupe com isso nos primeiros dias." A generosidade de Augusto continuava surpreendendo Jéssica. Em seu mundo anterior, cada favor vinha com expectativas implícitas. Cada gesto de bondade tinha um preço que seria cobrado mais tarde. Mas havia algo na sinceridade deste homem que a fazia acreditar que suas intenções eram genuinamente altruístas. A viagem até o apartamento foi tensa para Jéssica. Cada quarteirão que se aproximava do local onde havia sido tão feliz e depois tão infeliz fazia seu estômago se contrair de ansiedade.
Augusto, percebendo seu desconforto, manteve uma conversa leve sobre assuntos neutros, permitindo que ela se distraísse da situação que a aguardava. O prédio onde havia morado parecia menor e mais desgastado do que ela se lembrava. A pintura descascada da fachada e os jardins mal cuidados criavam uma atmosfera de decadência que refletia perfeitamente como ela se sentia em relação àquele período de sua vida. Era como se o próprio edifício tivesse perdido sua vitalidade junto com seus sonhos. "Você quer que eu suba com você?" perguntou Augusto gentilmente quando pararam em frente ao prédio. Jéssica balançou a cabeça. "Não, eu preciso fazer isso sozinha. Mas obrigada por se oferecer." O apartamento estava exatamente como ela havia deixado 3 dias atrás, quando saíra correndo com apenas o essencial. As fotografias do casal ainda estavam expostas na estante da sala, criando um contraste doloroso entre o que havia sido e o que era agora. Jéssica as virou de cabeça para baixo, incapaz de olhar para aqueles sorrisos falsos que pareciam zombar de sua ingenuidade. No quarto, ela fez as malas rapidamente, levando apenas suas roupas, alguns objetos pessoais de valor sentimental e todos os pertences de Maria Eduarda. Evitou olhar para a cama, onde havia dormido ao lado de Ricardo por 2 anos, onde havia sonhado com um futuro que agora sabia que nunca havia sido real. Na cozinha, encontrou uma lista de compras na sua própria caligrafia, escrita dias antes de sua vida desmoronar. Leite, fraldas, detergente, flores para o vaso da sala. A normalidade daquela lista a atingiu como um soco no estômago. Como a vida podia mudar tão drasticamente que até mesmo as tarefas mais simples do cotidiano se tornassem irrelevantes. Quando desceu com suas 2 malas e a sacola de brinquedos da filha, Augusto a esperava no carro, brincando gentilmente com Maria Eduarda, que havia se encantado com o relógio de pulso dele. A cena tocou profundamente Jéssica. Há muito tempo não via um homem interagir com sua filha de forma tão natural e carinhosa. "Tudo bem?" perguntou Augusto quando ela se acomodou no banco do passageiro. "Sim", respondeu ela, embora sua voz traísse a emoção que tentava esconder. "É estranho fechar um capítulo da vida assim, sabe? Como se eu estivesse me despedindo de quem eu costumava ser." Augusto assentiu compreensivamente. Às vezes, precisamos nos despedir de versões antigas de nós mesmos para descobrir quem realmente podemos nos tornar. A casa de Augusto ficava num bairro nobre da zona oeste de São Paulo, numa rua arborizada onde cada residência parecia ter sua própria personalidade arquitetônica. A dele era uma construção de 2 andares em estilo contemporâneo, com grandes janelas de vidro e um jardim frontal bem cuidado que exibia uma variedade impressionante de plantas tropicais. Quando Jéssica entrou na casa, foi imediatamente impressionada pela elegância sóbria do ambiente. O interior era decorado com bom gosto, combinando móveis modernos com peças clássicas que criavam uma atmosfera sofisticada, mas acolhedora. As paredes eram pintadas em tons neutros, bege, cinza claro e branco, e quadros abstratos coloridos adicionavam pontos de interesse visual sem sobrecarregar o ambiente. A sala de estar era ampla e confortável, com um sofá grande de couro marrom que parecia perfeito para relaxar após um dia longo. Uma estante de madeira escura ocupava uma parede inteira, repleta de livros que sugeriam os interesses variados de Augusto: biografia, história, filosofia e ficção contemporânea. Uma piano de cauda preto ocupava um canto da sala, suas teclas reluzentes sugerindo que era usado regularmente. "Você toca?" perguntou Jéssica, aproximando-se do instrumento com curiosidade. "Um pouco", respondeu Augusto modestamente. "Minha esposa me ensinou. Era pianista profissional antes de..." Ele parou, a dor ainda evidente em sua voz, mesmo depois de 5 anos. "Bem,
Agora eu toco principalmente para relaxar quando preciso organizar os pensamentos. Jéssica tocou suavemente uma das teclas, produzindo uma nota clara e melodiosa que ecoou pela sala. Deve ser reconfortante ter uma forma de expressar os sentimentos quando as palavras não são suficientes. A cozinha era moderna e funcional, com bancadas de granito, eletrodomésticos de última geração e uma ilha central que servia tanto para preparo de alimentos quanto para refeições casuais. Grandes janelas proporcionavam uma vista para o jardim dos fundos, onde uma piscina pequena, mas bem cuidada, estava rodeada por espreguiçadeiras e plantas ornamentais. "Este será seu quarto", disse Augusto, conduzindo-a para uma suíte no térreo que era maior que todo o apartamento onde ela havia morado anteriormente. O espaço era iluminado por uma grande janela que dava para o jardim e vinha completamente mobiliado com uma cama de casal, guarda-roupa espaçoso, uma poltrona confortável e uma pequena mesa de trabalho. "E aqui", continuou ele, abrindo uma porta adjacente, "podemos montar o quarto da Maria Eduarda. Há espaço suficiente para um berço, cômoda e todos os brinquedos dela." Jéssica ficou emocionada ao ver como Augusto havia pensado em cada detalhe, inclusive na necessidade da filha ter seu próprio espaço. Era uma consideração que demonstrava não apenas generosidade, mas também sensibilidade para as necessidades de uma família. "Augusto, ela começou, mas ele levantou a mão gentilmente. "Não precisa agradecer. Faz tempo que esta casa precisa de vida novamente. Vocês duas estão me fazendo um favor, tanto quanto eu estou fazendo um para vocês." Nos dias seguintes, uma rotina começou a se estabelecer. Jéssica acordava cedo, preparava café da manhã para todos e passava a manhã cuidando das tarefas domésticas, enquanto Maria Eduarda brincava no jardim ou assistia desenhos animados na televisão da sala. Augusto trabalhava em seu escritório caseiro durante o período da manhã, fazendo ligações e cuidando de seus negócios. O que mais surpreendia Jéssica era como Augusto conseguia equilibrar a formalidade necessária ao trabalho com uma gentileza constante em suas interações com ela e Maria Eduarda. Ele nunca a tratava como empregada, mas sim como uma hóspede respeitada que contribuía para o funcionamento da casa. Durante os almoços, que se tornaram uma tradição diária, eles conversavam sobre assuntos variados. Augusto era um homem culto e bem informado, mas nunca usava seu conhecimento para intimidar ou diminuir os outros. Ao contrário, ele tinha a habilidade rara de fazer Jéssica se sentir intelectualmente estimulada, encorajando-a a expressar suas opiniões e compartilhar suas experiências. "Você já pensou em voltar a estudar?" perguntou ele durante um almoço, alguns dias após sua chegada. Jéssica parou de comer por um momento, considerando a pergunta. "Sempre quis fazer faculdade de administração, mas nunca tive oportunidade. Quando me formei no ensino médio, precisei trabalhar para ajudar minha família e depois, outras prioridades surgiram." "Nunca é tarde para recomeçar", disse Augusto gentilmente. "Se for algo que realmente deseja, podemos encontrar uma forma de tornar isso possível." A ideia plantou uma semente na mente de Jéssica. Há tanto tempo havia renunciado a seus próprios sonhos que quase havia esquecido que eles existiam. A possibilidade de retomar seus estudos parecia uma fantasia distante, mas a forma como Augusto falava sobre isso fazia parecer alcançável. Maria Eduarda, por sua vez, estava florescendo naquele ambiente. A criança tinha acesso a um jardim grande onde podia correr e brincar, brinquedos novos que Augusto discretamente aparecia com e, mais importante, a atenção carinhosa de dois adultos que claramente se importavam com seu bem-estar. Uma tarde, enquanto Jéssica preparava o jantar,
ouviu o som do piano vindo da sala. Augusto estava tocando uma melodia suave e melancólica que parecia contar uma história de amor e perda. Quando ela espiou pela porta da cozinha, viu Maria Eduarda sentada no chão ao lado do piano, ouvindo com a atenção total que apenas crianças pequenas conseguem dedicar à música. A cena a emocionou profundamente. Pela primeira vez, desde que Ricardo havia saído de suas vidas, Maria Eduarda tinha uma figura masculina positiva em seu dia a dia. Augusto nunca tentava substituir o papel de pai. Ele era cuidadoso demais para isso. Mas sua presença gentil e constante estava claramente tendo um efeito positivo na criança. Naquela noite, depois que Maria Eduarda foi para a cama, Jéssica e Augusto se sentaram na varanda dos fundos, cada um com uma xícara de chá, observando as estrelas que começavam a aparecer no céu escuro de São Paulo. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" disse Jéssica hesitantemente. "Claro", respondeu Augusto. "Por que você nunca se casou novamente? Quero dizer, você é um homem bom, bem-sucedido, tem muito a oferecer." Augusto ficou em silêncio por um longo momento, girando a xícara de chá entre as mãos. "Acho que nunca encontrei alguém que me fizesse sentir que valia a pena arriscar novamente. Depois que Helena morreu, construí uma vida que era segura, previsível. Não havia espaço para surpresas ou vulnerabilidade." Ele olhou para Jéssica com uma expressão pensativa. "Mas talvez tenha chegado a hora de repensar isso. Vocês duas trouxeram uma energia para esta casa que eu não percebia que estava faltando." Jéssica sentiu algo se mover dentro de seu peito. Não exatamente atração romântica, que ainda era muito cedo para ela processar, mas uma conexão profunda com aquele homem que havia aparecido em sua vida quando ela mais precisava. "Augusto", disse ela suavemente, "obrigada por me dar a chance de descobrir quem eu posso ser, além de apenas sobreviver." Ele sorriu, e pela primeira vez, desde que se conheceram, Jéssica viu não apenas bondade em seus olhos, mas também uma fagulha de algo mais profundo. Esperança, talvez. Ou a possibilidade de que duas pessoas feridas pudessem encontrar cura uma na presença da outra. A noite estava calma, e o futuro, pela primeira vez em muito tempo, parecia cheio de possibilidades infinitas. As semanas que se seguiram trouxeram uma transformação gradual, mas perceptível, na dinâmica da casa. O que havia começado como um arranjo temporário de conveniência estava evoluindo para algo mais profundo e significativo. Uma verdadeira parceria baseada em respeito mútuo e crescente afeição. Jéssica se estabelecera numa rotina que lhe dava propósito e dignidade. Acordava às 6 da manhã, preparava um café da manhã caprichado para toda a família improvisada, cuidava das tarefas domésticas com uma eficiência que impressionava Augusto e dedicava as tardes a brincar com Maria Eduarda no jardim ou a ler os livros que ele emprestava de sua biblioteca pessoal. Augusto, por sua vez, descobriu que ter companhia em casa mudava completamente sua perspectiva sobre o trabalho e a vida. Passou a fazer intervalos mais frequentes em seu escritório para conversar com Jéssica ou brincar com Maria Eduarda, que havia se tornado uma fonte constante de alegria e risos na casa, antes silenciosa. A criança, agora com 2 anos e meio, estava desenvolvendo uma personalidade marcante. Era curiosa, esperta e incrivelmente carinhosa, características que derretiam o coração de Augusto a cada dia. Ele se pegava comprando brinquedos educativos, livros ilustrados e roupinhas coloridas sempre que saía para resolver negócios, justificando para si mesmo que era apenas generosidade natural. Uma manhã de sábado, enquanto Jéssica regava as plantas do jardim e Maria Eduarda brincava na areia do tanque que Augusto havia mandado instalar especialmente para ela, ele observava a cena da janela de seu escritório. Havia algo profundamente reconfortante naquela imagem de domesticidade que ele não experimentava há anos.
Ela é uma criança especial, disse uma voz atrás dele. Augusto se virou e encontrou Margarete, sua faxineira de longa data, que vinha 2 vezes por semana para ajudar com a limpeza pesada. A mulher de 60 anos havia conhecido Helena e sempre tratara Augusto como um filho adotivo. É mesmo, concordou ele, voltando a olhar pela janela. Inteligente, alegre, cheia de vida. E a mãe dela também, acrescentou Margarete com um sorriso conhecedor. Jéssica é uma moça de fibra. Vi muita gente passar por dificuldades na vida, mas poucos têm a força interior que ela demonstra. Augusto assentiu, sabendo que Margarete tinha razão. Nos últimos dias, ele havia observado como Jéssica enfrentava cada desafio com determinação quieta. Desde aprender a usar os eletrodomésticos sofisticados da cozinha, até lidar com as inevitáveis memórias dolorosas que às vezes a assombravam quando pensava no passado. Senhor Augusto, continuou Margarete, usando o tom cuidadoso que reservava para assuntos delicados. Posso dar uma opinião? Claro, Margarete, você sabe que sempre valorizo seus conselhos. Essa casa estava morrendo aos poucos depois que a senhora Helena se foi. O senhor estava se isolando cada vez mais, perdendo a alegria de viver. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Agora, com essas 2 aqui, é como se a vida tivesse voltado. Não deixe essa oportunidade passar. As palavras de Margarete ecoaram na mente de Augusto pelo resto do dia. Ele havia estado tão focado em ajudar Jéssica a se reerguer que não havia parado para analisar como sua própria vida estava mudando. Pela primeira vez em 5 anos, ele acordava ansioso para começar o dia, não por causa do trabalho, mas porque sabia que encontraria sorrisos e conversas interessantes esperando por ele. Naquela tarde, enquanto Jéssica preparava o almoço, Augusto se ofereceu para cuidar de Maria Eduarda. A menina havia pedido para brincar no jardim e ele decidiu que seria uma boa oportunidade para passar um tempo de qualidade com ela. Tio Augusto, disse Maria Eduarda, usando o título carinhoso que havia adotado naturalmente, você pode me empurrar no balanço? O balanço havia sido outra de suas adições recentes ao jardim, instalado numa árvore frondosa que proporcionava sombra agradável nas tardes quentes de São Paulo. Augusto sorriu e concordou, pegando a menina no colo e a colocando no assento de segurança. Enquanto empurrava suavemente o balanço, ouvindo as gargalhadas alegres de Maria Eduarda, Augusto se sentiu invadido por uma emoção que não experimentava há muito tempo. Era uma mistura de ternura paterna e alegria pura que o fazia questionar todas as decisões que havia tomado sobre sua vida nos últimos anos. Mais alto, tio Augusto! Gritava a menina, estendendo os bracinhos como se quisesse voar. Cuidado para não voar longe demais, brincou ele. Sua mãe ficaria preocupada se você desaparecesse nas nuvens. Você viria me buscar? Perguntou Maria Eduarda com a seriedade peculiar das crianças pequenas. Claro que sim, respondeu Augusto sem hesitar. Eu sempre vou cuidar de você e da sua mãe. A promessa saiu naturalmente, sem planejamento, mas carregava um peso emocional que o surpreendeu. Era a primeira vez que ele verbalizava o compromisso que havia estado crescendo silenciosamente em seu coração. Da janela da cozinha, Jéssica observava a interação entre Augusto e sua filha com sentimentos conflitantes. Havia algo profundamente tocante na forma como ele se relacionava com Maria Eduarda, com paciência infinita, genuíno interesse e um carinho que parecia completamente natural. Era exatamente o tipo de figura paterna que ela sempre havia sonhado que sua filha tivesse. Ao mesmo tempo, uma voz cautelosa em sua mente a lembrava para não se apegar demais àquela situação. Augusto estava sendo generoso e bondoso, mas isso não significava necessariamente que ele queria um compromisso permanente com elas.
Ela havia aprendido da forma mais dolorosa possível que não deveria construir castelos no ar baseados nas gentilezas de um homem. Mas era difícil manter essa cautela quando via como os olhos de Augusto se iluminavam sempre que Maria Eduarda entrava na sala, ou quando notava como ele havia começado a incluir as preferências dela e da filha em todas as decisões domésticas, desde a escolha dos programas de TV até o cardápio das refeições. Naquela noite, depois que Maria Eduarda dormiu, Jéssica encontrou Augusto na sala, lendo um livro sobre desenvolvimento infantil que havia comprado durante a semana. "Pesquisando sobre crianças pequenas?" perguntou ela com um sorriso divertido. Augusto pareceu ligeiramente envergonhado por ter sido descoberto. "Só queria entender melhor as necessidades da Maria Eduarda. Nunca convivi muito com crianças dessa idade." Jéssica se sentou no sofá ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa, mas sentindo-se confortável o suficiente para relaxar completamente. "Você está se saindo muito bem. Ela adora você." "E eu adoro ela", admitiu Augusto, fechando o livro. "Na verdade, adoro vocês duas. Sei que isso pode parecer estranho, considerando que nos conhecemos há tão pouco tempo, mas vocês trouxeram algo para minha vida que eu não sabia que estava faltando." Jéssica sentiu o coração acelerar. "Augusto, deixe-me terminar", disse ele gentilmente. "Não estou pedindo nada, não estou fazendo pressão para que nada mude. Só quero que você saiba que, para mim, vocês não são apenas hóspedes temporárias. Se dependesse de mim, esta seria a casa de vocês pelo tempo que quisessem." As palavras tocaram profundamente Jéssica, que havia estado lutando com seus próprios sentimentos crescentes por aquele homem extraordinário. Ele representava tudo o que ela não havia encontrado em Ricardo: estabilidade emocional, gentileza genuína, maturidade e uma capacidade de amar que incluía não apenas ela, mas também sua filha. "Eu também tenho me sentido assim", admitiu ela, sua voz mal passando de um sussurro. "Mas tenho medo, Augusto. Medo de me entregar novamente e descobrir que estou me iludindo." Augusto se virou completamente para ela, seus olhos castanhos cheios de compreensão. "Eu entendo esse medo. Também tenho os meus. Medo de não ser o suficiente. Medo de não conseguir ser o tipo de parceiro e figura paterna que vocês merecem." Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, o peso de suas confissões pairando no ar entre eles. Era um daqueles momentos decisivos em que duas pessoas podem escolher dar um passo em direção a algo novo e assustador, ou recuar para a segurança do conhecido. "E se tentássemos?", sugeriu Augusto finalmente. Devagar, sem pressa, respeitando os medos um do outro. Jéssica o olhou nos olhos, procurando qualquer sinal de falsidade ou motivação oculta, mas encontrando apenas sinceridade e uma vulnerabilidade que espelhava a sua própria. "Eu gostaria muito disso", respondeu ela. Foi um começo modesto. Não houve beijos dramáticos ou declarações apaixonadas. Ao invés disso, eles simplesmente se permitiram reconhecer que algo especial estava florescendo entre eles, algo que merecia ser nutrido com cuidado e paciência. Nos dias que se seguiram a essa conversa, pequenas mudanças se tornaram perceptíveis na dinâmica da casa. Augusto começou a incluir Jéssica mais ativamente nas decisões relacionadas à casa e até mesmo aos seus negócios, pedindo sua opinião sobre questões que anteriormente teria resolvido sozinho. Jéssica, por sua vez, se permitiu ser mais aberta sobre seus próprios sonhos e aspirações, compartilhando com ele seus planos de voltar a estudar e talvez um dia abrir seu próprio negócio. "Que tipo de negócio?", perguntou Augusto durante um jantar, genuinamente interessado. "Sempre sonhei em ter uma pequena boutique", confessou Jéssica,
Roupas femininas bonitas e acessíveis, talvez alguns itens de decoração, algo acolhedor, onde as mulheres se sintam bem-vindas e valorizadas. É uma ideia maravilhosa, disse Augusto com entusiasmo. Você tem bom gosto, senso estético apurado e uma sensibilidade natural para entender o que as pessoas precisam. Tenho certeza de que seria um sucesso. O apoio dele significa mais para Jéssica do que ele poderia imaginar. Ricardo nunca havia demonstrado interesse real em seus sonhos, sempre desqualificando suas ambições como fantasias irrealistas. Ter alguém que não apenas ouvia suas ideias, mas as encorajava ativamente, era uma experiência completamente nova e libertadora. Uma tarde, enquanto Maria Eduarda tirava sua soneca diária, Jéssica e Augusto estavam trabalhando juntos no jardim. Ele havia decidido plantar uma horta pequena e ela se oferecera para ajudar. Havia algo profundamente satisfatório em trabalhar a terra juntos, plantando sementes que cresceriam e dariam frutos no futuro. Augusto, disse Jéssica, limpando a terra das mãos, posso perguntar uma coisa sobre Helena? Ele parou de cavar por um momento, mas não pareceu incomodado pela pergunta. Claro. Você acha que ela aprovaria isso? Quero dizer, a situação toda. Augusto considerou a pergunta cuidadosamente antes de responder. Helena era uma pessoa generosa e sábia. Ela sempre dizia que o amor não era um recurso limitado. Quanto mais damos, mais temos para dar. Ele sorriu tristemente. Acho que ela ficaria feliz em saber que consegui encontrar alegria novamente, especialmente de uma forma que também trouxesse felicidade para você e Maria Eduarda. A resposta trouxe paz ao coração de Jéssica, que havia se preocupado com a possibilidade de estar de alguma forma desrespeitando a memória da primeira esposa de Augusto. Naquela noite, depois que Maria Eduarda foi para a cama, eles se sentaram no piano juntos. Augusto tocou suavemente uma melodia que Helena havia composto anos atrás, e Jéssica ouviu em reverente silêncio, compreendendo que estava sendo admitida numa parte muito íntima e sagrada da vida dele. É linda, disse ela quando a música terminou. Ela chamava de Esperança, explicou Augusto. Disse que a compôs pensando no futuro, em todas as possibilidades bonitas que a vida ainda poderia oferecer. Jéssica tocou suavemente uma das teclas. Posso aprender a tocar? Eu adoraria te ensinar, respondeu Augusto. E havia algo em sua voz que transformou a oferta simples em algo muito mais significativo. Uma promessa de tempo compartilhado, de paciência mútua, de construção conjunta de novas memórias. Enquanto a noite avançava e eles conversavam sobre música, sonhos e planos para o futuro, ambos sentiram que estavam atravessando uma ponte invisível entre o que haviam sido individualmente e o que poderiam se tornar juntos. Era assustador e emocionante ao mesmo tempo, como todos os melhores começos costumam ser. Os meses haviam passado como páginas de um livro que finalmente havia encontrado seu ritmo perfeito. O outono chegara a São Paulo com sua melancolia característica, mas dentro da casa de Augusto reinava uma atmosfera de contentamento e harmonia que contrastava com a frieza crescente do lado de fora. Jéssica havia se matriculado num curso noturno de administração numa faculdade próxima, realizando finalmente um sonho que havia guardado por anos. Augusto fazia questão de cuidar de Maria Eduarda nas noites em que ela tinha aula, e a menina, agora com quase 3 anos, havia desenvolvido uma rotina especial com seu tio Augusto, que incluía histórias antes de dormir, banhos cheios de brincadeiras e pequenos projetos de jardinagem que alimentavam sua curiosidade natural. A transformação em Jéssica era notável para qualquer pessoa que a conhecesse. A jovem mulher que havia chegado àquela casa meses atrás, quebrada e sem esperança,
havia sido substituída por uma versão mais confiante e radiante de si mesma. Seus olhos verdes brilhavam novamente com vida. Seus cabelos castanhos recuperaram o brilho saudável, e seu sorriso, que havia desaparecido completamente durante os dias mais sombrios, agora iluminava a casa várias vezes ao dia. Augusto, por sua vez, parecia ter rejuvenescido anos. Seus amigos e colegas de trabalho comentavam sobre a mudança em sua postura, sua energia renovada e o brilho que havia voltado ao seu olhar. Ele havia começado a tocar piano novamente com regularidade, não apenas as melodias melancólicas que o conectavam com Helena, mas também músicas alegres que fazia Maria Eduarda dançar pela sala. Era uma quinta-feira comum de maio, quando tudo mudou. Jéssica havia passado a manhã organizando a casa e preparando o almoço, enquanto Maria Eduarda brincava tranquilamente com seus brinquedos no tapete da sala. Augusto estava em seu escritório, participando de uma videoconferência importante com investidores internacionais. O acidente aconteceu num instante, daqueles momentos que parecem se desenrolar em câmera lenta enquanto ocorrem, mas que depois se revelam ter durado apenas alguns segundos cruciais. Jéssica estava na cozinha, estendendo o braço para alcançar uma travessa pesada de vidro na prateleira mais alta do armário. O objeto escorregou de suas mãos molhadas de água de louça e seu reflexo instintivo foi tentar aparar a peça antes que ela se espatifasse no chão. O som do vidro se quebrando ecoou pela casa como um tiro, seguido imediatamente pelo grito agudo de dor de Jéssica. A travessa havia se despedaçado ao tocar o chão, mas não antes de um dos cacos maiores cortar profundamente seu braço direito, abrindo um ferimento que imediatamente começou a sangrar de forma alarmante. Maria Eduarda, assustada pelo barulho e pelo grito da mãe, começou a chorar desesperadamente na sala. Jéssica tentou se manter calma, pressionando uma toalha de prato contra o ferimento, mas a dor era intensa e ela podia sentir que havia algo seriamente errado. O corte era profundo demais, o sangramento muito intenso. "Augusto!" gritou ela, sua voz carregada de pânico. "Augusto, por favor!" O som chegou até o escritório e interrompeu abruptamente a reunião virtual. Augusto pediu desculpas rapidamente aos participantes da videoconferência, desligou o computador e correu em direção à cozinha, seu coração disparando ao ouvir o tom de desespero na voz de Jéssica. Quando chegou à cozinha e viu a cena, Jéssica pálida, segurando o braço ensanguentado, cacos de vidro espalhados pelo chão e o som do choro inconsolável de Maria Eduarda vindo da sala, sentiu como se o mundo tivesse parado ao seu redor. "Meu Deus, Jéssica!" exclamou ele, correndo para ao lado dela. "O que aconteceu?" "A travessa escorregou, eu tentei pegar..." Ela explicou com a voz trêmula, claramente em choque. "Augusto está sangrando muito. Acho que preciso ir ao hospital." Augusto examinou rapidamente o ferimento e percebeu que ela estava certa. Aquilo não era algo que pudesse ser tratado em casa. O corte era profundo, possivelmente havia atingido algum nervo ou tendão, e o sangramento, embora ela estivesse fazendo pressão, não mostrava sinais de diminuir. "Vamos ao hospital agora", disse ele, sua voz assumindo o tom decidido de alguém acostumado a tomar decisões rápidas em situações de crise. "Você consegue andar?" Jéssica assentiu, embora estivesse visivelmente abalada. Augusto a ajudou a envolver o braço com uma toalha limpa. Depois correu para a sala para pegar Maria Eduarda, que continuava chorando, claramente assustada pela situação. "Está tudo bem, pequena?" disse ele, pegando a menina no colo e fazendo seu melhor para transmitir calma. "A mamãe machucou o bracinho, mas os médicos vão cuidar dela. Você quer ir junto com o tio Augusto levar a mamãe para ser tratada?" Maria Eduarda, ainda com lágrimas nos olhos, assentiu e se agarrou ao pescoço de Augusto.
A confiança total que a criança depositava nele, mesmo naquele momento de crise, tocou profundamente seu coração. O trajeto até o hospital foi tenso. Augusto dirigia com cuidado, mas com pressa, conversando constantemente com Jéssica para mantê-la consciente e calma. Ela estava ficando cada vez mais pálida, e ele começou a se preocupar seriamente com a quantidade de sangue que ela havia perdido. "Jéssica, fique comigo", dizia ele, olhando pelo retrovisor enquanto ela se recostava no banco traseiro com Maria Eduarda ao lado. "Estamos quase chegando. Você vai ficar bem, eu prometo." "Augusto", ela murmurou, sua voz ficando mais fraca. "Se alguma coisa acontecer comigo, por favor, cuide da Maria Eduarda. Promete?" "Não fale assim", respondeu ele, sua voz tremendo de emoção. "Nada vai acontecer com você. Não vou permitir." Mas a pergunta dela havia despertado um medo terrível em seu peito. A possibilidade de perder Jéssica, que havia se tornado tão essencial para sua felicidade quanto o ar que respirava, era algo que ele não conseguia nem considerar. Ela não era apenas a mulher por quem havia se apaixonado. Era a mãe da criança que amava como filha, a pessoa que havia devolvido cor e significado à sua vida. No hospital, tudo se transformou num turbilhão de atividade. Jéssica foi imediatamente levada para o pronto-socorro, onde uma equipe médica começou a avaliar a extensão do ferimento. Augusto ficou na sala de espera com Maria Eduarda, que havia finalmente parado de chorar, mas permanecia grudada nele, como se ele fosse sua única âncora, num mundo que, de repente, havia se tornado assustador. "Onde está a mamãe?" perguntou a menina com a vozinha pequena e preocupada. "Os médicos estão cuidando dela", explicou Augusto pacientemente, sentando-se numa cadeira da sala de espera e acomodando Maria Eduarda em seu colo. "Eles são pessoas muito inteligentes que sabem como curar machucados. Logo a mamãe vai estar bem novinha." Mas internamente, Augusto estava em pânico. As 2 horas que se passaram na sala de espera foram as mais longas de sua vida. Ele tentava manter a calma por causa de Maria Eduarda, mas seu coração batia descompassado e sua mente não conseguia parar de imaginar cenários terríveis. Foi durante aquelas horas intermináveis que Augusto teve uma revelação que o atingiu como um raio. Ele não estava apenas preocupado com uma amiga ou com alguém sob sua responsabilidade. Ele estava aterrorizado pela possibilidade de perder a mulher que amava. Completamente, desesperadamente, irrevogavelmente amava. A percepção chegou com uma clareza brutal. Jéssica havia se tornado a pessoa mais importante de sua vida. Mais do que uma companheira, mais do que uma figura maternal para preencher o vazio em sua casa. Ela era sua parceira, sua confidente, a pessoa com quem queria compartilhar todos os seus dias futuros. E Maria Eduarda? A criança que dormitava em seus braços na sala de espera não era apenas a filha de Jéssica, era sua filha também, em todos os sentidos que realmente importavam. Ele a amava com uma intensidade que o surpreendeu, um amor paternal que havia crescido naturalmente, dia após dia, até se tornar uma parte fundamental de quem ele era. Quando o médico finalmente apareceu, Augusto se levantou imediatamente, acordando Maria Eduarda no processo. "Senhor Lopes?" perguntou o médico, um homem de meia idade com uma expressão profissional mais gentil. "Sim, sou eu." "Como ela está?" "Jéssica vai ficar bem", disse o médico, e Augusto sentiu como se conseguisse respirar novamente pela primeira vez em horas. O corte era profundo e precisou de vários pontos, mas não atingiu nenhum nervo importante nem tendão. Ela vai precisar usar uma tipóia por algumas semanas e fazer fisioterapia, mas a recuperação deve ser completa. "Posso vê-la?" perguntou Augusto, sua voz carregada de alívio. "Claro. Ela está acordada e pedindo por vocês."
Quando Augusto entrou no quarto com Maria Eduarda, encontrou Jéssica recostada na cama do hospital, com o braço direito imobilizado, mas um sorriso fraco no rosto. Ela ainda estava pálida, mas seus olhos brilhavam com vida. "Mamãe!" gritou Maria Eduarda, estendendo os bracinhos. "Oi, meu amor", disse Jéssica, beijando a filha com o braço bom. "Desculpa ter te assustado." Augusto se aproximou da cama, seus olhos fixos no rosto de Jéssica. "Como você está se sentindo?" "Dolorida, mas bem", respondeu ela. "Augusto, obrigada por tudo. Por me trazer aqui, por cuidar da Maria Eduarda, Para, interrompeu ele gentilmente. "Você não precisa me agradecer por cuidar das pessoas que eu amo." As palavras saíram antes que ele pudesse filtrá-las, carregadas de uma intensidade emocional que ele não havia planejado revelar naquele momento. Jéssica o olhou com surpresa, depois com uma compreensão crescente. "Augusto", ela começou. "Eu quase te perdi hoje", disse ele, sua voz tremendo. "E percebi que não posso imaginar minha vida sem você, sem vocês duas." Ele olhou para Maria Eduarda, que estava aconchegada contra a mãe. "Eu amo vocês, completamente. Quero ser seu marido, Jéssica, e quero ser pai da Maria Eduarda. Não apenas uma figura paterna, mas pai de verdade." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Jéssica, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de alegria, de um amor que finalmente havia encontrado coragem para se expressar completamente. "Eu também te amo", sussurrou ela. "Há meses." Mas tinha medo de admitir, medo de estragar o que tínhamos construído. "Papai", disse Maria Eduarda de repente, olhando para Augusto com um sorriso radiante, "você vai ser meu papai de verdade." A pergunta inocente da criança fez os dois adultos rirem através das lágrimas. Augusto se inclinou e beijou suavemente a testa de Jéssica, depois a de Maria Eduarda. "Se sua mãe deixar", disse ele, "eu adoraria ser seu papai para sempre." "Eu deixo", respondeu Jéssica, sua voz cheia de certeza. "Eu deixo e eu quero." Naquele quarto de hospital, rodeados pelo cheiro de desinfetante e pelo som dos equipamentos médicos, uma família se formou oficialmente. Não através de DNA ou documentos legais, mas através de algo muito mais poderoso: amor incondicional, compromisso mútuo e a decisão consciente de construir um futuro juntos. O acidente, que poderia ter sido uma tragédia, havia se tornado o catalisador para a declaração mais importante de suas vidas. Às vezes, pensou Augusto enquanto segurava as mãos de suas duas mulheres favoritas, é preciso quase perder algo para perceber o quanto ele significa para nós. Os 6 meses que se seguiram ao acidente foram como um sonho que se desdobrava em câmera lenta, cada dia trazendo novas confirmações de que o amor verdadeiro não apenas existe, mas pode florescer das formas mais inesperadas e belas. Jéssica se recuperou completamente do ferimento no braço, mantendo apenas uma cicatriz discreta que ela passou a ver não como uma marca de dor, mas como um símbolo do momento em que sua vida tomou o rumo definitivo em direção à felicidade. A fisioterapia havia sido acompanhada de perto por Augusto, que nunca perdeu uma sessão, transformando cada consulta médica numa oportunidade para demonstrar seu cuidado e dedicação. Durante o período de recuperação, a dinâmica da casa se transformou completamente. Augusto assumiu naturalmente muitas das tarefas domésticas, descobrindo uma satisfação inesperada em cuidar do lar que agora reconhecia oficialmente como sendo de todos eles. Maria Eduarda, por sua vez, floresceu sob a atenção constante de seus 2 pais, desenvolvendo uma personalidade ainda mais brilhante e confiante. O pedido de casamento aconteceu numa tarde de setembro, quando a primavera começava a despertar São Paulo de seu sono invernal.
Augusto havia planejado tudo cuidadosamente, mas de uma forma que respeitava a personalidade íntima e genuína do relacionamento que haviam construído. Não houve restaurante caro nem multidões de pessoas. Ao invés disso, ele preparou um jantar especial no jardim da casa, sob as estrelas que começavam a aparecer no céu paulistano. Maria Eduarda, que havia sido discretamente incluída no planejamento, ajudou a decorar a mesa com flores que eles mesmos haviam plantado na horta familiar. Jéssica, disse Augusto quando terminaram de comer, pegando a mão dela por cima da mesa. Há exatamente 1 ano, eu era um homem perdido numa casa vazia, convencido de que minha chance de felicidade havia passado para sempre. Jéssica sorriu, lembrando-se da noite chuvosa em que se conheceram, de como tudo havia parecido impossível naquele momento. Você e Maria Eduarda não apenas mudaram minha vida. Vocês me deram uma vida nova, continuou ele. Me ensinaram que o amor não é um recurso que se esgota, mas sim algo que cresce e se multiplica quando é compartilhado com as pessoas certas. Maria Eduarda, que estava sentada numa cadeirinha especial entre os dois, batia palminhas, claramente percebendo que algo importante estava acontecendo. Augusto se levantou da cadeira e se ajoelhou ao lado de Jéssica, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo azul. Jéssica Santos, você aceita se casar comigo? Aceita construir oficialmente esta família que já existe em nossos corações? Jéssica tinha lágrimas nos olhos, mas seu sorriso era radioso. Sim, disse ela, sua voz cheia de certeza e alegria. 1000 vezes sim. Quando Augusto colocou o anel, um solitário elegante, mas não ostensivo, exatamente do estilo que ela amava, em seu dedo, Maria Eduarda aplaudiu entusiasmada. Agora eu tenho uma mamãe e um papai de verdade, exclamou a menina, fazendo os dois adultos rirem através das lágrimas de felicidade. O casamento foi marcado para o mês de dezembro, numa cerimônia íntima no próprio jardim da casa, cercados apenas pelas pessoas mais importantes de suas vidas. Margarete chorou durante toda a cerimônia, feliz por ver seu menino finalmente encontrar a felicidade novamente. Carlos, o dono da lanchonete onde tudo havia começado, foi escolhido como padrinho, uma homenagem àquela noite crucial em que 2 vidas se entrelaçaram para sempre. Os pais de Jéssica vieram de Minas Gerais para a cerimônia, e embora inicialmente tivessem alguma preocupação sobre a rapidez do relacionamento, foram completamente conquistados pela genuinidade do amor entre o casal e pela evidente dedicação de Augusto a Maria Eduarda. Minha filha, disse a mãe de Jéssica na véspera do casamento, nunca te vi tão feliz. Este homem te faz brilhar de uma forma que eu não via desde quando você era criança. A cerimônia foi simples, mas profundamente emotiva. Jéssica usou um vestido branco de linha clássica, que Augusto havia insistido em comprar numa boutique especializada, realizando um dos pequenos sonhos que ela havia mencionado casualmente meses antes. Maria Eduarda foi a daminha de honra, vestida com um vestidinho rosa que combinava perfeitamente com a decoração floral do jardim. Quando chegou o momento dos votos, tanto Augusto quanto Jéssica falaram não apenas um para o outro, mas também para Maria Eduarda, incluindo a menina oficialmente na cerimônia como parte integral da família que estavam formando. Maria Eduarda, disse Augusto se ajoelhando para ficar na altura da criança. Eu prometo ser o melhor papai que puder ser. Prometo te proteger, te ensinar, brincar contigo e te amar para sempre, como se você fosse minha filha do coração, que é exatamente o que você é. A menina, agora com 3 anos e meio e com a sabedoria peculiar das crianças pequenas, simplesmente se jogou nos braços dele e disse: Eu te amo, papai Augusto. Não houve olho seco entre os convidados. Depois da cerimônia, enquanto os convidados celebravam no jardim,
Augusto surpreendeu Jéssica com um presente especial. As chaves de um pequeno espaço comercial no bairro, onde ela poderia finalmente abrir a boutique com que sempre sonhara. Augusto, disse Jéssica, olhando as chaves com incredulidade. Você não precisava... Claro que precisava, interrompeu ele gentilmente. Seus sonhos são importantes para mim também. Quero ver você realizando tudo o que sempre quis fazer. E a Maria Eduarda? Como vou conciliar a loja com cuidar dela? Augusto sorriu. Já pensei nisso também. Que tal se a loja tivesse um pequeno espaço para as crianças brincarem enquanto as mães fazem compras? E nos horários de pico eu posso ficar com ela. Somos uma equipe agora, lembra? A ideia era perfeita e Jéssica se viu mais uma vez admirando a capacidade de Augusto de pensar em todos os detalhes, de transformar sonhos em planos práticos e realizáveis. Os meses seguintes foram uma correria feliz de preparativos. Jéssica dividiu seu tempo entre terminar a faculdade, planejar a decoração e o estoque da loja, e desfrutar da vida em família. Augusto se revelou um parceiro incansável em todos os projetos, desde escolher as cores das paredes da boutique até montar os móveis do espaço infantil. Maria Eduarda, agora oficialmente adotada por Augusto, através de um processo legal que foi surpreendentemente simples dado o contexto, florescia em seu ambiente de amor e estabilidade. Ela havia começado a frequentar uma pré-escola próxima de casa, onde se destacava pela inteligência e sociabilidade, características que seus pais atribuíam ao ambiente seguro e amoroso em que estava sendo criada. A Boutique Esperança, nome escolhido em homenagem à música que Helena havia composto e que havia se tornado parte da trilha sonora da vida familiar, foi inaugurada numa manhã ensolarada de março. O espaço era exatamente como Jéssica havia sonhado, acolhedor, elegante, sem ser intimidador, com uma seleção cuidadosa de roupas femininas que atendiam a mulheres de diferentes idades e estilos. O espaço infantil foi um sucesso imediato. Mães da região descobriram que podiam fazer compras tranquilamente, enquanto seus filhos brincavam em segurança, supervisionados por uma monitora que Jéssica havia contratado especificamente para essa função. Você tinha razão, disse Jéssica a Augusto no fim do primeiro mês de operação, analisando os números de vendas que haviam superado todas as expectativas. As mulheres realmente precisavam de um lugar assim. Não era difícil de prever, respondeu ele, abraçando-a por trás enquanto ela fechava a caixa registradora. Você entende as necessidades das pessoas porque tem um coração generoso. É uma das milhões de razões pelas quais me apaixonei por você. Naquela noite em casa, enquanto Maria Eduarda dormia profundamente em seu quarto, agora decorado com motivos de princesas e unicórnios que ela havia escolhido pessoalmente, Jéssica e Augusto se sentaram no piano para a sessão de música que havia se tornado uma tradição diária. Jéssica havia aprendido a tocar várias músicas simples e sua favorita era justamente Esperança, a composição de Helena. Sempre que tocava aquela melodia, sentia uma conexão especial, não apenas com Augusto, mas também com a mulher que havia sido sua antecessora no coração dele. Sabe, disse Jéssica enquanto suas mãos deslizavam suavemente sobre as teclas. Às vezes sinto como se Helena ainda estivesse aqui, de alguma forma, como se ela tivesse orquestrado tudo para que nos encontrássemos. Augusto assentiu, tocado pela sensibilidade da esposa. Eu sinto isso também. Como se ela tivesse nos dado sua bênção para sermos felizes. Nós somos felizes, não somos? Perguntou Jéssica, parando de tocar para olhar para ele. Somos felizes de uma forma que eu nem sabia que era possível, respondeu Augusto com sinceridade total. Você me ensinou que é possível honrar o passado enquanto construímos algo novo e bonito no presente. Naquele momento,
Como se tivesse ouvido a conversa dos pais, Maria Eduarda apareceu na porta da sala, carregando seu ursinho de pelúcia favorito e com os cabelos bagunçados pelo sono. "Não consigo dormir", disse ela com a vozinha rouca. "Posso ficar aqui com vocês?" "Claro, meu amor", disse Jéssica, fazendo espaço no banco do piano. "Que tal se o papai tocar uma música para você?" Augusto começou a tocar uma melodia suave e reconfortante, e logo os três estavam cantarolando juntos, criando uma harmonia imperfeita, mas cheia de amor, que encapsulava perfeitamente a essência de sua família. Enquanto a música fluía pela casa, Jéssica refletiu sobre a jornada extraordinária que havia trazido os três até aquele momento. Há 2 anos, ela havia sido uma mulher quebrada, sentada sob a chuva numa praça, sem esperança e sem direção. Agora, ela era uma empresária bem-sucedida, uma esposa amada e uma mãe orgulhosa, vivendo numa casa cheia de música, risos e possibilidades infinitas. "Mamãe", disse Maria Eduarda sonolenta, aconchegando-se contra Jéssica, "nós vamos ser felizes para sempre?" Jéssica olhou para Augusto, que sorriu e assentiu quase imperceptivelmente. "Sim, meu amor", respondeu ela, beijando os cabelos da filha. "Nós vamos ser felizes para sempre." E naquele momento, com sua família completa reunida ao redor do piano, as notas da música de Helena fluindo pela casa como uma bênção, Jéssica soube que havia finalmente encontrado seu lugar no mundo. Não apenas um lugar físico, mas um lugar emocional, onde podia ser completamente ela mesma, onde era amada incondicionalmente, e onde seus sonhos não apenas eram respeitados, mas ativamente apoiados e realizados. A música continuou, e com ela, a certeza de que algumas histórias realmente têm finais felizes. Não porque a vida se torna perfeita, mas porque as pessoas certas encontram umas às outras e decidem enfrentar juntas qualquer coisa que o futuro possa trazer. Quando Maria Eduarda finalmente adormeceu no colo da mãe, Augusto parou de tocar e os três ficaram em silêncio por alguns momentos, desfrutando da paz profunda que apenas famílias verdadeiramente unidas conseguem experimentar. "Obrigada", sussurrou Jéssica. "Por quê?", perguntou Augusto, embora soubesse a resposta. "Por me dar uma segunda chance. Por nos dar uma segunda chance." "Obrigado você", respondeu ele, "por aceitar essa chance e transformá-la em algo mais bonito do que eu jamais poderia ter imaginado sozinho." Naquela noite, carregando Maria Eduarda adormecida para seu quarto, Jéssica passou pela janela que dava para a praça onde tudo havia começado. A mesma praça onde ela havia se sentado sob a chuva, quebrada e sem esperança, agora parecia um lugar sagrado, onde milagres podiam acontecer. As luzes da cidade brilhavam lá fora, cada uma representando uma vida, uma história, uma possibilidade. E Jéssica sabia que em algum lugar, talvez naquele exato momento, outras pessoas estavam vivendo seus momentos mais sombrios, precisando de alguém que estendesse a mão e oferecesse esperança. "Que elas também encontrem sua segunda chance", murmurou ela para as estrelas, antes de fechar a cortina e se dirigir para o quarto que compartilhava com o homem que havia se tornado seu porto seguro, seu melhor amigo, seu grande amor. No final, a história de Jéssica era uma prova de que os finais felizes existem, não como contos de fada impossíveis, mas como resultados naturais quando pessoas boas se encontram, escolhem o amor em vez do medo e decidem construir algo bonito juntas, um dia de cada vez. E assim termina a história de Jéssica, Augusto e Maria Eduarda, uma família que se formou não pelo acaso, mas pela escolha consciente de amar e cuidar um do outro. Se esta narrativa tocou seu coração e o inspirou a acreditar que novos começos são sempre possíveis, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança e se inscreva no canal para mais histórias
que celebram a força do amor verdadeiro e da segunda chance. Porque todos nós merecemos uma oportunidade de recomeçar, e às vezes tudo o que precisamos é de alguém disposto a estender a mão quando mais precisamos.